O que Jesus desfaria? Essa é a série de mensagens que nós estamos aqui e nós estamos conversando sobre o que Jesus desfaria em nossas vidas. Você já viu, por acaso, essas pulseiras aqui que eu estou mostrando para você? Há muito tempo, alguns tempos atrás, nossa adolescência, as pessoas andavam, e até hoje vende essas pulseiras, umas pulseirinhas que você colocava no braço e tinha as iniciais. O que Jesus faria? Né? O que Jesus faria. Ou em inglês também tinha lá em inglês, o WW, não sei das quantas lá, WWJ. WWJD, se não me engano. E aí essas pessoas usavam essas pulseirinhas, já viu? Você já viu a pulseirinha dessa? Sim ou não? A Fabi fala, do outro lado, tá aqui ó, pulseirinha aqui. A Fabi falando aqui, já tive! Olha lá, a Fabi já conhece essas pulseirinhas. A gente usava essas pulseirinhas para lembrar pra gente como é lembrar de Jesus, para lembrar o que Jesus faria. Então a gente olhava pra pulseira, relembrava e a gente tinha na mente, assim, não, o que Jesus faria em tal circunstância. A proposta nossa nas mensagens de hoje é o contrário, é o que Jesus desfaria. E na primeira semana nós falamos sobre Jesus desfaria a indiferença espiritual. Na segunda semana, semana passada, a gente falou que Jesus desfaria a adoração vazia. São coisas que mexem com o estômago de Jesus e que ele não suporta. E hoje a gente vai falar sobre algo que Jesus não suporta e é algo incrivelmente delicado. Hoje nós vamos falar sobre a hipocrisia. O que Jesus desfaria? A hipocrisia. Oh, legal, né? Você já pensou, falou, uau, isso vai ser complicado. E talvez, se você é bem saidinho, talvez você já esteja pensando assim, cara, fulano, ciclano, beltrano, tinha que estar aqui para assistir. Mas cuidado com esse pensamento, beleza? Quantos de vocês conhecem uma pessoa hipócrita? Você conhece uma pessoa hipócrita? Deixa eu te perguntar uma coisa, mas você não vai responder. E nesse momento, pelo amor de Deus, não olhe para o lado, tá bom? Fique olhando só para mim. Não mexa os olhinhos, senão vai te denunciar. Tem alguém que você considera hipócrita sentado perto de você? Não, nessa hora você não pode respirar mais fundo nem olhar para os lados. Tá? Senão você vai arrumar um problema. Vai ter problema em casa. A hipocrisia, queridos, é basicamente aqueles que reivindicam uma coisa, mas depois vivem de outra maneira. E é muito mais fácil a gente identificar a hipocrisia na vida dos outros do que identificar a hipocrisia na nossa vida. Não é fácil identificar a hipocrisia em nós. Não sei se você já passou por isso, se você já ouviu isso, mas uma das maiores reclamações das pessoas que não são cristãs com respeito a nós que somos cristãos é o quê? Que nós somos hipócritas. Que na igreja há muita hipocrisia, que nós somos muito hipócritas. Pois bem, isso virou até tema de filme, não sei se de livro, não sei se de vídeo. Não sei se você viu, teve uma vez, eu não sei porque meu relógio achou que eu tô correndo, gente, sabe que eu tô mexendo demais. Mas não tô entendendo, deixa ele achar que eu tô correndo. Eu não sei se você já viu um vídeo da Central Church que vai falando que uma pastora vai dizendo que como é na igreja e tal, vai falando na igreja, vai fazendo perguntas, por exemplo, qual é a roupa certa para a igreja? A moça fala assim, se a roupa certa para a igreja é você usar roupas. Aí vai fazendo várias perguntas para as pessoas que não conheciam a igreja, e aí ela vai respondendo. E uma dessas perguntas foi assim, as desculpas que a pessoa dava, mas na igreja só tem hipócrita. E a pessoa responde, tem sempre lugar para mais um. Isso virou motivo de piada, a gente dizer que a igreja tem hipócritas e a gente recebe mais um. Só que o problema é que isso, às vezes, quando a gente trata a hipocrisia dessa maneira, a gente não percebe que muitas pessoas foram machucadas pela hipocrisia. Muitas pessoas foram muito machucadas pela hipocrisia. Alguns de vocês já experimentaram, já passaram por isso na sua trajetória, de ter sido ferido por alguém hipócrita.
feridos pela hipocrisia. Alguém mentiu para você. Talvez alguém que você admirava, um pastor ou um jovem pastor que você tinha referência nele, talvez a sua mãe, o seu pai, que viviam uma vida fora da igreja e outra quando iam para a igreja. Então viviam uma dissonância muito grande e vocês, às vezes, foram machucados por isso. Foram enganados por pessoas assim. Quem sabe, talvez, você passou por um momento, você foi molestado por pessoas que se diziam ser cristãos. E quando a gente trata a hipocrisia nesse naipe, a gente começa a negligenciar as feridas de algumas pessoas. Isso pode ser incrivelmente doloroso para algumas pessoas. E a gente não pode tratar dessa forma. A trajetória dessas pessoas mostra que algumas pessoas que passaram pela hipocrisia conseguiram superar a hipocrisia. Conseguiram continuar com Deus, continuar numa comunidade cristã, apesar da hipocrisia. Outras pessoas não conseguiram superar a hipocrisia e saíram da igreja. A produção me falou aqui que travou o vídeo. Você está me ouvindo? Me fala aí se vocês estão me ouvindo, porque o vídeo está travado. Isso nunca acontece. Só porque hoje você está aqui, empenhado em saber do tema, travou. Me fala se você está me ouvindo, porque o nosso vídeo está travado. Fabi falou que está me ouvindo? Vou continuar assim mesmo, então. Beleza? Vamos lá. Então eu retomei da seguinte maneira. Gasguei com a água aqui. Algumas pessoas superam a hipocrisia e continuam caminhando. Já outras pessoas deixam a igreja por conta dela. Deixaram a igreja por conta da hipocrisia. O Brennan Manning tem uma frase que ele diz o seguinte: a única grande causa do ateísmo no mundo hoje são os cristãos que reconhecem Jesus com os lábios, depois saem pela porta e negam-no com o seu estilo de vida. Isso é o que um mundo incrédulo simplesmente acha inacreditável. Eu vou ler novamente essa frase. Olha o que o Brennan Manning está dizendo. A única grande causa do ateísmo no mundo hoje são os cristãos que reconhecem Jesus com os lábios, depois saem pela porta e negam-no com o seu estilo de vida. Isso é que um mundo incrédulo simplesmente acha inacreditável. Para a gente definir o que é hipocrisia, a gente precisa também definir o que não é hipocrisia. Então eu quero que a gente vá construir uma fundação para a gente entender o que é hipocrisia, mas para entender o que é, também temos que reconhecer o que não é hipocrisia. Então a gente vai começar aqui dizendo o que não é a hipocrisia. O que não é a hipocrisia? A hipocrisia não é a disparidade entre o que fazemos e o que desejamos ter feito. Tá voltando o vídeo aí, vamos lá. A hipocrisia não é a disparidade entre o que fazemos e o que desejamos ter feito. Não é isso que é hipocrisia. Agora a produção vai ter que se achar aí. Coloca a frase do Brennan Manning aí, produça. Pode colocar. Isso. Deixa a frase do Brennan aí. Beleza, para o pessoal poder ler, quem não pegou. Eu recebi o feedback da Regiane e da Raíssa, que estavam ouvindo, o vídeo travou. Agora eu quero o feedback de vocês se o vídeo voltou para todo mundo. Beleza, o vídeo voltou para todo mundo? No Face aqui meu vídeo já voltou. Quero o seu feedback. Opa, já recebi aqui meu retorno no YouTube que voltou. Ah lá, vídeo ok. Fechou. Então o Brennan Manning está dizendo isso. Ele está dizendo que a única causa grande e poderosa do ateísmo no mundo é que as pessoas de fora não conseguem conceber, não veem que as pessoas dentro da comunidade são uma coisa dentro de uma celebração e quando saem vivem totalmente diferente. Então, para a gente poder entender a hipocrisia, a gente tem que entender o que é e o que não é hipocrisia. Então, primeiro eu vou falar para você o que não é a hipocrisia. Ok? Hipocrisia não é a disparidade entre o que fazemos e o que desejamos ter feito.
Tá? Ah, eu queria ter feito tal coisa, mas não fiz. Eu queria ter tido essa postura, acabei tendo outra. Não. Eu queria ter dito isso e acabei dizendo aquilo. Isso não é hipocrisia. Isso é pecado, ok? Quando você não faz aquilo que você deveria ter feito, faz outra coisa errada, então isso é pecado, isso não é hipocrisia. Tamo junto? Agora, o que é a hipocrisia? A hipocrisia é a lacuna entre o que mostramos e quem realmente nós somos. Hipocrisia é a lacuna entre o que dizemos e como nós vivemos. É a diferença entre personalidade pública e caráter privado. É muito interessante, eu na minha postura de pastor, tenho que ficar acompanhando tudo que está acontecendo assim, de forma geral, no Brasil principalmente. Então eu estou acompanhando bastante CPI da Covid, estou acompanhando tudo que dá, porque se alguém vier me perguntar, eu tenho que conseguir explicar. E é muito interessante quando você vai ver uma pessoa dar um depoimento ou num julgamento, e que ela vem envolta, carregando Bíblia, falando um monte de coisa de Deus, mas quando quebra o sigilo telemático da pessoa, e você vê mensagens privadas do WhatsApp, e você vê a postura de asco de algumas pessoas, você vê que privadamente não tem nada a ver com o que ele mostra publicamente. No meio político isso é muito comum. Infelizmente, porque eles passam uma imagem, uma personalidade pública que não tem nada a ver com seu caráter privado. E uma das primeiras coisas que me geram desconfiança, abre um parênteses, quando uma pessoa quer um cargo público ou quer se eleger alguma coisa, ele usa um título que não cabe com a postura. Então por isso que eu sempre digo, se o cara é pastor e ele quer concorrer em política, ele tira o nome de pastor e vá concorrer com o nome dele, e não com o título de pastor, porque pastor é totalmente diferente a pegada. As pessoas usam isso, e quando chegam lá, quando são mordidos pela potestade do poder, elas se transformam. E às vezes no meio do vucu-vucu, eles não conseguem perceber o quanto distante está a personalidade pública do caráter privado. E eles não conseguem perceber a distância, isso é muito complicado. A palavra hipócrita, não sei se vocês sabem de onde vem isso, mas a palavra hipócrita, ela vem do grego hipócrites. Hipócrites. O que era o Hipócrates? O Hipócrates era um ator, literalmente um ator, o ator grego. Na época dos teatros, eles usavam uma máscara e colocava a máscara. Então, se ele estava feliz, colocava uma máscara de feliz. Estava triste, colocava uma máscara de triste. Essa máscara era a representação pública do que o personagem dele estava fazendo. Quem vivia atrás da máscara era o Hipócrates. Era o hipócrita. O hipócrita literalmente é um ator. Ou seja, o hipócrita é aquele que se esconde atrás de uma máscara. Para as pessoas está tudo bem. Ele passa uma imagem, mas atrás da máscara as coisas são complicadas. E a gente tem dois tipos de hipócrita bem conhecidos por nós. Nós temos o hipócrita raivoso. O hipócrita que é ditador de norma. Ele dita a norma para todo mundo. É legalista. Está errado, não pode fazer isso, que é isso, que. Ele dita a norma para todo mundo. Mas por trás faz tudo ao contrário. Tem vários vícios secretos acontecendo em segundo plano da vida dele. Vários vícios secretos acontecendo. Mas ele está ditando regra para todo mundo, criticando Deus e o mundo. Você conhece alguém assim? Não fale o nome, pelo amor de Deus. Só puxa na memória. Que só quer criticar, critica todo mundo. Que é raivoso. Que está sempre, mas por trás tem uma postura diferente. Mas tem um outro hipócrita que é bem interessante, que é o hipócrita alto astral. Você já viu? Esse hipócrita alto astral também é bem parecido, bem conhecido da gente. Essa é a pessoa que tem uma postura positiva, uma postura espiritualizada. Olá pessoal, tudo bom? Pai do Senhor, seja bem-vindo aqui à nossa comunidade. Mas por trás fala, o que ela veio fazer aqui com o namorado? Dorme junto a semana inteira e vem para a igreja. Não sou nem casado. Oh, meu irmão, minha irmã, que bom, louvado seja o Senhor, que bom que você veio aqui. Você viu a saia dessa menina? O que é que ela veio fazer aqui na igreja? Sabe, é uma pessoa que está sempre fazendo show, atuando, está sempre passando essa imagem positiva.
Chega na igreja abraçada do marido, beijinhos. Mas durante o caminho vieram discutindo o caminho inteiro, o pau quebrou. Percebe? Jesus odiava isso. Aquelas pessoas que do lado de fora uma coisa e dentro havia algo muito diferente. Paulo fala uma coisa muito interessante para Tito na sua carta. Tito 1,16, Paulo fala assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. É o tipo de pessoa que quer ser generoso só quando pode ser visto. Quando não pode ser visto, não se importa em ser generoso. É o tipo de pessoa que quando vai fazer jejum, ele tem que dar um jeitinho de mostrar ou de contar para as pessoas que ele está fazendo um jejum. Os fariseus eram isso. Os fariseus passavam tipo pasta d'água na cara para ficar mais branco quando estava fazendo um jejum, para mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando e estavam sofrendo. Os fariseus, eles oravam nas esquinas, oravam alto, Deus louvado seja o teu nome, faziam orações altas para que as pessoas pudessem ver a performance, para que ele pudesse ser ouvido. Tinham um orgulho espiritual para impressionar as pessoas. Ser hipócrita é quando eu critico os outros por fazer algo que Jesus criticaria, mas eu faço o mesmo. Eu cultivo a prática de fazer o mesmo. Percebe? Jesus, ele não tem paciência com esse tipo de coisa. Você lembra de um episódio, uma das vezes que Jesus chegou no templo, que estava aquele comércio, aquele bafafá? Como é que funcionava o templo? O templo era ali, naquela época dos judeus, na época de Jesus, onde as pessoas tinham que pelo menos uma vez por ano vir ao templo e fazer um sacrifício. E fazer sacrifício conforme suas posses. E a lei dizia que você tinha que trazer contigo, de casa, o animal que você ia sacrificar. Porque às vezes você dava uma oferta, então você trazia o melhor animal. Às vezes você fazia um sacrifício de pecado, então você matava o animal para que o sangue daquele animal cobrisse o seu pecado. E a gente sabe que foi o sangue de Jesus que retirou o pecado. Aquele sangue do animal apenas cobria, disfarçava o pecado. Só que aí ficou mais difícil, porque assim, a gente não tinha avião, não tinha carro, era difícil, não tinha Uber para os caras chamarem, então eles tinham que vir de burrinho, de cavalo, e às vezes eles vinham de outro lado do país. E quando chegavam lá, às vezes ficava muito ruim trazer animal. Então eles compravam um animal ali para poder oferecer em sacrifício. E as pessoas começaram a perceber que isso era um bom negócio, e começaram a transformar aquele templo, aquele lugar de adoração e de reverência, num balcão de negócio. Vendia-se tudo ali. Um camelódromo. Vendia-se tudo. Tentava se facilitar a vida de todo jeito. E era um negócio muito complicado. Jesus, ele não tolerava isso. Jesus chegou um tempo, ele sentou vendo aquilo, traçou um chicote, trançou um chicote. E chegou quebrando tudo. Ele não foi delicado com a hipocrisia. Ele não tolerou. Ele chegou, vocês transformaram a casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração, num covil de ladrões. E ele chegou derrubando mesa, soltando bicho, acabou. Ele fez uma arruaça ali. Uma verdadeira arruaça. Ele não foi delicado com isso. Jesus, talvez ele nunca tenha falado tão duramente em respeito a um comportamento do que quanto à hipocrisia. Em Mateus, a gente aprende que em Mateus você tem as 7 desgraças. Não sei se você já percebeu, ou os 7 ais. Ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Então você tem as 7 desgraças. E uma delas, Mateus 23, 27 a 28 e 33, Jesus fala sobre uma dessas desgraças. Ele fala: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Cobras venenosas, ninhada de cobras. Como escaparão da condenação do inferno? Como esperam escapar da condenação do inferno? Então o hipócrita é aquele que quer ficar bem por fora enquanto está sujo por dentro. O hipócrita quer a ilusão da virtude pública, enquanto esconde seus vícios privados.
Jesus, preste atenção nisso, querido. Jesus não está dizendo, ai de você que xinga. Ele não está dizendo, ai de você que assiste programas ruins que não deveria assistir. Não, ele não está dizendo, ai de vocês que fazem coisas ruins. Ou, ai de você que é imperfeito. Não, ele não está dizendo sobre isso. Mas ele está dizendo assim, ai de você que faz algo e age como se não tivesse feito. Ai de você que vive fazendo um show. Ai de você que é imperfeito, mas age como se fosse algo diferente disso. É disso que Jesus está falando. As redes sociais são um terreno fértil para a hipocrisia. Eu lembro que uma vez, vai aparecer aqui um videozinho para você, se não me engano, acho que é aqui, vai aparecer um videozinho de uma modelo que estava gravando um vídeo pro seu canal. E aí filmaram ela. Perceba a postura. Perceba a postura. Rede social é um terreno fértil para a hipocrisia. Porque a gente mostra o que a gente quer que os outros vejam. Mas na realidade é bem diferente. É bem diferente. Às vezes a gente mostra um casamento perfeito. E aí a gente posta foto a dois, café da manhã, bonitinho, eu e meu amado, mais uma sexta nós dois juntos. E aí a gente mostra um passeiozinho, a gente mostra uma mesa de jantar, a gente mostra aquelas fotinhas que parece que aquele casal vive algo maravilhoso. Mas de fato na vida real, eles nem dormindo na mesma cama estão. Nem dormem mais na mesma cama, mas sustentam que são casados. Que casamento é esse? Que casamento é esse? A gente passa uma imagem que não é nossa. A gente passa uma imagem, a gente só vê a outra parte. A gente vê o vídeo, por exemplo, que essa modelo postou sorrindo no carnaval, mas a gente não vê a hipocrisia por trás. A gente não vê o que está por trás. A gente fica ainda acreditando, a gente tende a acreditar que a vida das pessoas em rede social é verdadeira. A gente tende a acreditar que vida em rede social das pessoas é verdadeira. E Jesus faz uma pergunta para eles muito importante: como esperam escapar da condenação do inferno? Como esperam escapar da condenação do inferno? Deixa eu te falar uma coisa aqui muito interessante. Talvez você está desconfortável agora? Se você está desconfortável, um pouco desconfortável com o que eu estou falando, isso é uma coisa boa. Porque você tem autoconsciência. Só que alguns de vocês estão pensando assim, fulano precisava estar ouvindo isso. Deixa acabar a mensagem que eu vou compartilhar esse link, porque fulano, ciclano e beltrano estava precisando ouvir essa coisa, estava precisando ouvir sobre isso aí. É mais fácil ver a hipocrisia nos outros do que em nós mesmos. Você está desconfortável? Se você está reconhecendo algumas inconsistências em você, significa que você está aberto, está aberta ao que o Espírito Santo vai lhe mostrar. Há esperança para o hipócrita que vive em nós. Há esperança. Há esperança. E Jesus dá essa resposta em Mateus 23, do 25 a 26, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês... Mas por dentro... Deixa eu ler de novo que eu perdi, peraí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. O que Jesus está dizendo? O caminho para o hipócrita, a esperança para o hipócrita que vive em mim e vive em você, é ter o Espírito Santo fazendo o trabalho onde ninguém vê.
É eu me expor ao tratamento do Espírito Santo. Aí é me expor ao que Deus tem para falar para mim. E eu rever as minhas posturas. À medida que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de mim, ele vai formando a imagem de Cristo em nós. E a imagem de Cristo em nós vai crescendo dentro da gente, mudando nossa forma de ver, de pensar. E isso automaticamente transborda num comportamento verdadeiro e autêntico. Jesus está dizendo, primeiro você tem que mudar dentro. Primeiro você tem que mudar dentro de você. Na minha época que eu fiz seminário numa transição de pastores. Eu não peguei uns pastores mais contemporâneos e os mais antigos. E alguns desses mais antigos atestavam e incentivavam a gente que a gente deveria manter a mística pastoral, a imagem do pastor. E o pastor não podia ser visto como qualquer pessoa. Que o pastor, quando tivesse dúvida, não poderia deixar passar para a igreja que ele tinha dúvida. Que o pastor tinha que estar sempre vestido de forma diferente, que ele teria sempre que estar numa plataforma diferente e que ele precisaria ser o exemplo da perfeição. Ele era o farol que guiaria a comunidade. Então que você não poderia transpassar e deixar vazar que você erraria e que você tinha falhas. Por outro lado, a gente foi aprendendo que o pecado cresce melhor no escuro. E eu decidi, a minha vida, eu tinha dois caminhos. Um caminho para ser mais autêntico, ensinado por alguns professores mais contemporâneos, e o caminho para ter a mística pastoral, ensinado por professores mais antigos. Eu escolhi o caminho mais contemporâneo. Eu prefiro ser um pecador honesto do que um hipócrita mentiroso. Já chegaram muitas vezes para nós, falaram, Rodrigo, você se expõe demais. Você expõe demais sua família, você fala defeitos seus, da sua esposa demais. Eu prefiro ser um pecador honesto do que um hipócrita mentiroso. Qual é a sua escolha? Sabe qual é o nosso problema, querido? A gente se tornou profissionais de tempo integral, mãe de tempo integral, profissional da empresa de tempo integral, autônomo de tempo integral, mas nos tornamos seguidores de Cristo de meio período. Somos seguidores de meio período. Na nossa profissão, integralidade. No nosso discipulado, meio período. Jesus tem tolerância zero para a hipocrisia. Grava isso. Jesus tem tolerância zero para a hipocrisia, mas ele tem graça ilimitada para um pecador que precisa de perdão. Jesus tem tolerância zero para a hipocrisia, mas ele tem graça ilimitada para um pecador que precisa de perdão. Jesus não pode suportar o show, mas quando alguém está sofrendo, quando alguém deixa cair a sua máscara e diz para ele, me perdoa Jesus, me cure Jesus, me redima, me salva, mude a minha vida, a resposta de Jesus sempre é uma, sim, porque ele não veio para aqueles que são sãos, ele não veio para aqueles que se acham justos, mas ele veio para os pecadores. A questão aqui é, o que a gente vai fazer com a máscara que nós temos? Você pode descobrir, você pode pensar, e se descobrirem que eu uso máscaras? E se eles souberem quem eu realmente sou? E se eles souberem que eu não sou perfeito, que eu não sou essa figura tão referência como eles acham que eu sou? Se eles souberem que eu não sou filho perfeito, a filha perfeita? Se meus filhos souberem que eu não sou a mãe e o pai perfeito, se minha esposa souber que eu não sou perfeito, se meu marido souber que eu não sou essa pessoa que ele pensa que eu sou, e se eles me olharem e descobrirem quem realmente eu sou, se eles souberem que eu tenho defeitos graves, e se eles souberem que eu estou mostrando uma coisa que eu não sou, querido, ouça isso que eu vou te dizer. Você não tem nada a temer quando você não tem nada a esconder. Você não tem nada a temer
quando não tem nada a esconder. Você não tem absolutamente nada a temer quando você pede ajuda numa comunidade de graça. Quando você pede ajuda a uma comunidade graciosa. É por isso que eu incentivo tanto a você participar de grupo pequeno. Porque é ali onde você pode tirar a máscara e você pode encontrar pessoas que são graciosas porque são tão pecadoras quanto você. Provérbios 28, versículo 13 fala assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Querido, quem vive atrás da máscara nunca encontra a bênção de Deus. Alguns de vocês estão reconhecendo agora, nesse momento, que talvez estejam vivendo atrás de uma máscara. Deixa eu dizer uma coisa para você: há poder em soltar a máscara. Há poder quando você se liberta da máscara. De boa esposa, de bom marido, de sustento da casa, de esteio da família, de filho, melhor filho, filho preferido, de filho bondoso, de filho excepcional, exemplar, diferenciado. Há poder quando você larga essa máscara. Deixa eu te dizer uma segunda coisa importante: você é tão forte quanto honesto. A tua força é proporcional à tua honestidade. Num grupo de espiritualidade, num grupo pequeno online, você pode abrir teu coração e encontrar parceiros de caminhada. Pessoas que estão comprometidos porque sabem de onde vêm, sabem qual é o cheiro, sabem quem são, sabem de onde vêm. Sabe os trapos que vestem e quando olham para você não tem coragem de julgar os seus trapos, o seu mau cheiro, porque eles também vêm da mesma pocilga. Porque sabe que nós somos pecadores, sabe que nós somos desajustados, sabe que nós não prestamos, mas estamos empenhados a ser melhores cada dia com a graça de Deus. Nós estamos sempre em cativeiro quando nós nos escondemos. Você não tem nada a temer quando não tem nada a esconder. Jesus tem tolerância zero à hipocrisia, mas ele tem graça ilimitada para um pecador que precisa de perdão. Sabe o que diz o Salmo 139, versículo 23 e 24? A gente canta muito isso nos nossos momentos de música. O Salmo diz: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum pecado. E guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração que a gente deveria fazer. Ó Deus, sonda-me, examina e conhece, toma conhecimento do meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim, Deus, e vê se há algum pecado. E guia-me pelo caminho eterno. Querido, deixa eu te falar sobre um perigo muito sério. Se vivemos muito tempo atrás da máscara, da mentira e da hipocrisia, sabe o que acontece com a gente? Nós começamos a acreditar em nossa própria mentira. Nós começamos a acreditar que aquilo é verdade, que aquela invenção, aquela persona, aquilo somos nós, mas não é. Lembra, eu te falei o que é hipocrisia? É a lacuna entre o que mostramos e o que realmente nós somos. E como nós fechamos essa lacuna? Você pode estar se perguntando, como que a gente fecha essa lacuna? Querido, você não fecha essa lacuna com perfeição. Você não fecha essa lacuna tentando ser um bom cristão, uma boa pessoa, um bom filho, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa profissional. Você não fecha essa lacuna com perfeição.
Eu não sei, querido, mas veio um pensamento aqui no meu coração e eu vou compartilhar com você. Eu não sei, mas Deus me impulsiona a falar isso. Que tem alguém que está me ouvindo agora e que tem medo de perder a máscara na frente da sua família. Porque o que meus filhos vão pensar de mim e o que meu marido vai pensar de mim, minha esposa vai pensar de mim. Não tenha medo dos seus filhos verem quem você é. Tenha medo dos seus filhos crescerem sem saber quem é o pai e a mãe deles de verdade. Não tenha medo do seu marido ou sua esposa descobrir quem você é. Tenha medo de um dia você olhar para o lado e não saber com quem você caminhou os últimos 15 anos. Nós não fechamos essa lacuna com perfeição. Não dá. Você não vai conseguir fechar essa lacuna da hipocrisia com performance. Então, pastor, como nós fechamos essa lacuna? Nós fechamos essa lacuna com Cristo. Nós fechamos essa lacuna com Cristo. Quando a gente passa muito tempo com aquele que é bom, a bondade dele é transferida para nós. Ele é a nossa justiça, ele é a nossa fonte, ele é a nossa cura, ele é a nossa redenção, ele é o único que traz perdão. Não dá para fechar essa lacuna com um comportamento externo. A gente precisa aprender a deixar Jesus fazer um trabalho interno em nós. Então, internamente, à medida que somos transformados ao longo do tempo, nosso comportamento externo se torna um reflexo da obra de cura interior e da graça de Jesus. A graça ilimitada para um pecador que se arrepende. A graça ilimitada para um pecador que se arrepende. Qual é a sua condição hoje? Talvez hoje você chegou num ponto em que você quer deixar a sua máscara cair. Que você não suporta mais viver nessa circunstância. Que você não quer mais viver nesse tipo de situação, mascarado. Se é esse o seu caso, eu quero que você ore comigo agora. Se você quer deixar a máscara cair hoje, ora comigo assim nesse momento. Deus eterno, eu me rendo e não quero mais usar essa máscara. Me ajuda, Jesus, a ser autêntico. Eu não tenho força para suportar mais essa vida de aparência. Eu quero ser eu. Em nome de Jesus, faz de mim quem eu realmente sou. Me dê força para deixar essa máscara no chão. Em nome de Jesus. Agora, querido, pode ser que você precise de ajuda para largar a sua máscara. Você sabe que precisa, mas não consegue largar, não tomou a decisão. Duas coisas eu vou falar para você. Uma, corre para um grupo pequeno. Corre para um grupo pequeno. Segunda coisa, segunda dica. Ora comigo agora nesse ponto. Ora comigo agora nesse momento. Deus eterno, em nome de Jesus, Paizinho querido, eu peço para esse meu irmão e essa minha irmã que nesse momento está sem forças para largar a máscara, está tão enredado nesse movimento. Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo infunda força, poder e potência, coragem para essa pessoa, para esse meu irmão e para essa minha irmã, para que tenha coragem de largar a máscara. Dê força para soltar essa máscara e não pegar mais. Mostre o benefício da vida autêntica em nome de Jesus. Ajuda esse seu momento da verdade, o ponto de virada, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Talvez você hoje esteja aqui ouvindo isso e não percebeu que usava máscara. E talvez essa mensagem revelou para você que talvez você estivesse usando uma máscara esse tempo todo. E que você precisa de Jesus para largar essa máscara.
Se pela primeira vez você quer ter um encontro pessoal com Jesus e que você viu que sua vida é uma mentira em vários aspectos, e você gostaria de ter Jesus, se render aos pés dele, eu quero orar com você agora e quero que você ore comigo. E ao final você diga amém. Vamos orar junto. Pai querido, receba esse coração nas tuas mãos. Faça dele morada. Que o Senhor se torne Senhor e Salvador desse meu irmão, dessa minha irmã. Que hoje seja um dia de virada, um dia de guinada para ele e para ela. Receba nos teus braços. Seja Senhor e Salvador desse coração, em nome de Jesus. Amém.